Neurociência aplicada à deficiência intelectual. Vamos para essa aula? Bora! Neurociência não é uma teoria bonita, certo? É uma teoria linda, meu Deus, eu sei. Não. A neurociência ela é uma ferramenta, certo? Uma ferramenta para você ensinar melhor, principalmente o aluno com deficiência intelectual. Então, para você que quer ensinar, para você que quer atender melhor, a neurociência ela é muito boa para explicar várias partes do funcionamento do cérebro. Porque a neurociência, quando se aplica ao aluno com deficiência intelectual, ela primeiro entende o quê? Que um aluno com deficiência intelectual, ele aprende. Mas ele precisa de mais tempo, ele precisa de mais estrutura, ele precisa de mais significado. E a neurociência ela vai explicar o porquê disso, certo? E mostra também como é que eu vou fazer isso. Um exemplo, repetição, conexão, memória. Está inteiramente ligada. Então o cérebro, ele aprende, o cérebro da pessoa com deficiência intelectual, principalmente, ela aprende por repetição e por associação. Então, a memória de trabalho do deficiente intelectual, ele é muito mais frágil. Ele precisa de mais repetições. E como é que aplica? Repetir conteúdos com variação, usar imagem, usar fala, usar ação, revisar sempre. Não é só ensinar uma vez. Tem várias camadas aí por trás. Então, ele também vai trazer uma possibilidade de você entender como trabalhar uma aprendizagem multissensorial. Porque não é assim, só repetição, repetição, mudar a imagem, mudar não sei o quê. Não. Qual é o multissensorial que eu vou utilizar com o aluno com deficiência intelectual? Certo? É por aí, tá? Então, usar, por exemplo, visual, auditivo, sinestésico, tátil, usar tudo de uma vez, certo? Ai, mas é muito estímulo. Não, gente, negócio de muito estímulo, meu povo. O deficiente intelectual precisa de muito estímulo. Não é que você vai expor a criança com deficiência intelectual a um barulho excessivo, com imagens excessivas. Não, não é isso. É uma música de fundo, é uma imagem para que ele consiga associar tudo. Certo? A atenção da pessoa com deficiência intelectual também é limitada. Então, você precisa de uma aula curta e objetiva. É isso e pronto. Certo? O cérebro com deficiência intelectual, ele cansa mais rápido. Ai, minha mão tá doendo de escrever. Gente, ela dói de verdade. Em alguns casos, ela dói de verdade. Mas tem casos que tem, com certeza, que tem alunos que realmente utilizam isso como estratégia para não querer mais fazer atividade. Mas realmente, certo? Porque o cérebro está totalmente interligado ao corpo. Então, o cérebro deficiente intelectual, ele vai sim cansar mais rápido, tá? Precisa de estratégia, atividade curta, instruções simples, pausas rápidas, certo? É melhor 10 minutos super bem feito e estruturado do que 40 minutos de pouquinho em pouquinho. Não, certo? Então, é muito melhor. Então, o ensino concreto, com base neurológica, por exemplo, o aluno com deficiência intelectual tem dificuldade na linguagem, na escrita, na leitura. O que é que eu vou fazer? Vou utilizar estratégias. Eu sei que a área de aprendizagem de linguagem é a área de Wernicke no cérebro. Como é que eu vou atuar na área de Wernicke no cérebro? Eu vou atuar com incentivos à escrita, incentivos à leitura. Eu vou trabalhar com ferramentas visuais. Exemplo, existe um recurso chamado lettering, certo? Que é aquelas letras bonitas. Eu não tô com uma aqui. Aquelas letras que faz de letreiro, que tem imagens, que tem uns letreiros legais. O aluno com deficiência intelectual, ele vai escolher a letra que ele quer. Depois, você pode imprimir essa letra, tá?
na cor cinza, bem clarinho, tamanho grande, para que esse aluno comece a treinar. Não quer dizer que aquela letra vai ser dele, certo? Mas ele está participando do processo de imersão à leitura e à escrita. É minha cachorrinha! Então, o aluno com deficiência intelectual, ele precisa desse incentivo. Esse incentivo de mergulhar na leitura e na escrita. Outra coisa, ele precisa também ter a necessidade. O aluno com deficiência intelectual, o cérebro dele, ele costuma ficar no conforto, no confortável, certo? Então, ele não vai para os desafios, porque isso vai demandar muito do cérebro dele. Então, ele precisa de quê? Ele precisa entender que é necessidade. Então, andar no bairro, olhar os nomes dos ônibus, ler pacote de arroz, ler pacote de feijão, ler a bolacha recheada, o xilito. Então, essas coisas, entendeu? Precisar comprar alguma coisa no mercantil, ele lá com as moedas, ele lá com dinheiro, ou então no Pix, mexer no celular para poder passar o Pix, o valor correto. Então, ele precisa mergulhar em todo esse ambiente para ele poder entender, certo? Isso é o ensino concreto de base neurológica multissensorial, certo? É esse ensinar mergulhado em tudo em volta que ele precisa para poder aprender, certo? E qual seria a rotina e a previsibilidade? Seria explicar para ele, olha, nós vamos agora no mercantil, a gente vai precisar comprar isso, isso e isso. Então, vamos fazer a lista. Preciso disso, 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 disso. Olha aí, a escrita. Isso, isso, isso. Depois, o preço de cada um. Olha, eu acho que é esse preço, mas quando chegar lá a gente vê. E aí, depois, estando lá, fazer todo o processo de escolha, de compra, e aí botar dentro da cestinha. Gente, isso é uma rotina, isso é uma previsibilidade. Então, ele precisa. Isso vai trabalhar o quê? Funções executivas, vai trabalhar todas as funções neurológicas, vai trabalhar rotina, previsibilidade, vai trabalhar o que ele necessita aprender. Como ele necessita aprender, ele vai ver a dificuldade, então ele vai querer aprender, certo? Então essa é uma das formas de utilizar muito bem a neurociência na deficiência intelectual. Também cabe a outras deficiências, como, por exemplo, TDAH, autismo, nível 1 ou nível 2 de suporte, certo? Também é muito interessante trabalhar esse mergulhar neste mundo para que essa criança ela consiga querer aprender, tá certo? Porque hoje em dia a gente trabalha com querer aprender. Não é mais você vai fazer porque precisa, ou então você vai sim aprender. Não, você precisa mergulhar essa criança em todo esse contexto, tá certo? Então, isso é da nossa aula sobre neurociência aplicada. Tem muito mais na apostila, então olhem lá, estudem lá, tá certo? E é isso que eu venho trazer para vocês. Tchau!